Nessa aula de hoje, nós vamos estudar os circuitos elétricos. Vocês podem acompanhar nas páginas 38 a 47 do livro 11. Estamos numa aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Um circuito elétrico é um caminho fechado por onde as cargas elétricas irão circular. Então, para a gente construir um circuito, a gente precisa, no mínimo, de 3 componentes. Precisamos de um gerador, precisamos de um receptor e também de fios condutores. Aqui do lado esquerdo, nós temos um exemplo, né? Nós temos uma bateria que está conectada através de fios com uma lâmpada e temos ainda, nesse nosso circuitinho, uma chavinha que permite abrir ou fechar o circuito. Somente quando o circuito é fechado é que ele de fato é um circuito. E aí, então, nós vamos ter a movimentação das cargas, né, um movimento ordenado de cargas elétricas pelo fio condutor. E lá no nosso receptorzinho, que é essa lampadinha, teremos a transformação da energia elétrica em energia luminosa. Aqui do lado direito, nós temos um esquema que representa esse nosso circuito. Então, aqueles 2 tracinhos, um maior e um menor, estão representando essa nossa bateria. A lampadinha é aquele círculo com um X. A chavinha, no caso, está mostrando ali ela aberta, né, no nosso circuito. E as linhas representam o fio condutor. Nós utilizamos diversos símbolos para representar os dispositivos elétricos. As baterias, né, normalmente são representadas por 2 tracinhos. Temos também outros tipos de geradores, e aí nós podemos representar com um G no nosso circuito. As tomadas geralmente são representadas com um tio no meio de 2 traços, porque como elas fornecem uma corrente alternada, então aquele tio está representando ali como se fosse um gráfico senoidal lá da corrente. Os fios, então, são as linhas, né? Já vimos como representar lâmpadas. Resistências são representadas com um zigue-zague. Os motores geralmente são indicados com a letra M. Também vimos já os interruptores, né, ou chavinhas de liga e desliga. E nós temos também a representação do reostato, que é um tipo de resistor cuja resistência pode variar. Então o símbolo dele, além daquele zigue-zague da resistência, também tem uma setinha indicando que a gente poderia ter esse resistor num tamanho maior ou menor, dependendo do ponto onde a gente colocasse a setinha. E os medidores, né, medidor de volts e medidor de amperes, estão representados com a letra V e com a letra A. Nós também temos esse símbolo que nós estamos mostrando aqui para gerador e o outro símbolo que é praticamente o mesmo para receptor. O que diferencia esses dois é o sentido em que a corrente elétrica está colocada. Então verificamos que como o gerador é um elevador de potencial, o símbolo de gerador tem que vir com a corrente indicando do menor para o maior potencial. Então mostrando que as cargas ao passarem por ele estão tendo seu potencial aumentado. E já no caso do receptor, o sentido da seta ali da corrente elétrica é do maior para o menor potencial, porque os receptores eles consomem a energia. Então, o potencial elétrico diminui quando as cargas passam por um receptor. Então, nesse sentido, né, a gente vai representar a corrente elétrica indo do maior para o menor potencial quando a gente for representar um receptor. E agora a gente vai ver de que maneiras a gente pode organizar resistores em um circuito. Então, da mesma forma como nós vimos nos capacitores, os resistores também podem ser associados em série ou em paralelo.
Então, quando a gente associa os dispositivos em série, a gente vai ter um único caminho em que todos estão colocados e vamos ter uma única corrente elétrica que vai circular por todos os dispositivos, né, com a mesma intensidade. E a diferença de potencial, quando nós temos essas associações em série, ela vai ser diferente em cada trechinho, porque é como se nós tivéssemos uma escada e cada um desses resistores estivesse em um degrauzinho. Então, ao somar todos os degrauzinhos, a gente teria o tamanho, né, a diferença de potencial total da nossa escada. Quando a gente tem a organização dos resistores em paralelo, a gente observa, né, na figura da direita que a corrente elétrica vai se subdividir, né, em caminhos diferentes. Então, esses exemplos estão, né, colocados aí para 3 resistores. Então, aqui no caso do resistor que é organizado em paralelo, nós temos 3 caminhos por onde a corrente vai fluir. E aí, em cada caminho, de acordo com a resistência de cada caminho, a gente vai ter correntes maiores ou menores. E uma vez que elas atravessaram, né, esses trechos aí com os resistores, elas vão se unir novamente e voltar a circular. Então, o trecho em paralelo, a gente vai observar também que todos os resistores estão ligados no mesmo potencial. Aí, nesse caso, seria como se a gente tivesse todos eles colocados lado a lado num único degrau, né? Então, todos estão na mesma diferença de potencial e a corrente elétrica que vai passar por cada pedaço vai depender da resistência de cada trecho, né? Então, se todos os resistores colocados tiverem o mesmo valor de resistência, então em todos os pedaços nós teremos o mesmo valor de corrente. Num caso assim, a corrente iria se subdividir igualmente em cada trecho. E se não for, né, se cada um tiver a sua resistência, aí a corrente vai ser maior naqueles em que a resistência for menor e vice-versa. Então, essas são as maneiras que a gente representa as associações de resistores em série e em paralelo, quando nós temos 3 resistores. Aqui a gente pode resumir as características desses 2 tipos de associações. Em série, nós temos a corrente elétrica é a mesma em todos os trechos. E a diferença de potencial é a soma das diferenças de potenciais de cada degrauzinho ali, né, do nosso circuito. Em paralelo, a gente vai ter uma corrente elétrica que vai se subdividir, né, em cada trecho, em cada ruazinha ali, né, que o circuito se bifurcou, a gente vai ter um valor de corrente que é de acordo com a resistência daquele trecho. No entanto, a diferença de potencial vai ser a mesma para todos os trechos, porque todos eles estão ligados na mesma diferença de potencial. Então, é aquela ideia, né, de todos os resistores, como se todos estivessem colocados, né, no mesmo degrau, com a mesma diferença de potencial. E como que a gente vai fazer para calcular a resistência equivalente de um circuito? Lembrando que a resistência equivalente seria o valor total de resistência, ou o valor que, se a gente colocasse um único resistor em substituição a todos os que estavam ali associados, né, ele teria que ter o valor equivalente a aqueles tanto de resistores que a gente tivesse associado. Então, nessa nossa imagem, a gente tem N resistores, todos, né, um em seguida do outro, então associados em série. Então, o que nós vimos é que numa associação em série, em cada trecho, a gente vai ter uma diferença de potencial. E aí, a soma de todas essas DDPs vai fornecer para a gente a DDP total. E lembrando da primeira lei de Ohm,
Então, que U é igual a R vezes I, a gente vai escrever isso, né? Então, para tanto a DDP total, como para cada uma das DDPs individuais. E aí vamos ter que a nossa resistência equivalente, ou total, vezes a corrente elétrica do circuito, é igual à resistência 1 vezes a corrente, mais a resistência 2 vezes a corrente, e assim por diante. Essa corrente do circuito que está associado aqui em série, ela é a mesma, né? Só tem uma corrente, né? Porque tudo está naquele mesmo circuito, todos os resistores estão naquele mesmo caminho. Como a corrente é a mesma, a gente vai poder cancelar essa corrente nessa equação que nós escrevemos, porque todos os termos estão multiplicados pelo mesmo valor de corrente. Assim, nós chegamos à conclusão que quando queremos calcular o resistor equivalente, né, ou o valor de resistência total do nosso circuito, no caso da associação ser em série, a gente vai simplesmente somar todos os valores de resistência. Então, isso é o que a gente precisa fazer quando nós temos os resistores associados em série. E no caso deles estarem associados em paralelo. Então, vamos lembrar que quando eles estão em paralelo, eles todos estão na mesma diferença de potencial. Então, o valor de DDP é o mesmo para todos, mas os valores de corrente elétrica vão variar em função da resistência de cada trecho. Portanto, a corrente elétrica total do meu circuito será a soma das correntes que se subdividiram ali em cada pedacinho. Também utilizando a primeira lei de Ohm, mas agora isolando a corrente, dizendo que a corrente elétrica total corresponde ao valor total de DDP dividido pela resistência total, a gente vai aplicar isso ali na nossa soma de correntes e vamos dizer que a corrente total, que nada mais é que U dividido por resistência equivalente, é igual a U dividido por R1 mais U dividido por R2 e assim por diante. Esse U é o mesmo em todos, né? Todos estão no mesmo DDP. E, portanto, vamos poder cancelar o U. Aí, o que vai sobrar vai ser que 1 sobre a resistência total ou equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Ou seja, é aquela soma invertida, né? Então, para a gente calcular o valor da resistência equivalente em um circuito que tem os resistores associados em paralelo, a gente vai fazer essa soma invertida. Muitas vezes a gente vai ter os nossos circuitos, em alguns trechos, os resistores organizados em série, em outros trechos em paralelo. Então essas associações são chamadas de mistas, né? E nesse caso, quando a gente precisa descobrir o valor total ou equivalente da resistência, a gente vai ter que proceder da seguinte forma. Vamos calcular primeiro o valor equivalente do trecho que está em paralelo, né? Uma vez feito isso, aí assim a gente vai somar esse valor com o valor que estiver em série, né? E então descobrir a resistência equivalente. Então, para esse exemplo que eu coloquei aqui ao lado, inicialmente a gente vai calcular o equivalente do R1 com o R2. Em seguida, esse valor a gente vai somar com o R3 e descobrir o valor de resistência equivalente desse nosso circuito misto. Bom, além de associar resistores, a gente também pode fazer associações de geradores. E os geradores podem ser associados também em série ou em paralelo. Então a gente vê aqui abaixo alguns exemplos, né, de pilhas e baterias que foram associadas em série. Uma associação de gerador em série corresponde, né, naquelas analogias que a gente faz geralmente com a força gravitacional e tudo. Então, se a gente lembrar que um gerador corresponde a uma escada, né, porque ele é um elevador de potencial, associar geradores em série é como se a gente estivesse emendando uma escada na outra, né? Fazendo uma escada bem comprida
com várias escadinhas emendadas uma na outra. Essa seria, né, a analogia com gravidade que a gente poderia fazer. Então, se a gente tem essas pilhas associadas em série, cada uma, a gente observa ali, tem o seu valor nominal e a sua resistência interna, né? Estão todas ali, uma em seguida da outra. O valor nominal total, a gente vai somar, né? É como se a gente então ligasse as escadas e aí visse então o total ali de diferença de potencial da nossa escada. Então isso seria dado pela soma dos valores nominais aí de cada uma. Então se a gente tiver 4 pilhas de 1,5 V ligadas em série, o valor nominal vai ser de 6 volts. Agora, cada uma tem a sua resistência interna. E como essas pilhas estão organizadas em série, a resistência total para a associação em série é a soma, né, de cada resistência ali. Então, esse nosso gerador equivalente, ele vai ter um valor nominal de 6 volts e um valor de resistência interna de 4 Rs. Ali do outro lado, a gente tem umas baterias, os valores nominais de cada uma 12 volts. Ao associarmos em série, a gente vai ter um valor total nominal de 48 volts e 4R de resistência interna. Mas podemos também associar as nossas pilhas em paralelo. E aí, nesse caso, a analogia que a gente faria é que a gente estaria pegando as nossas escadinhas e colocando uma ao lado da outra, né? E aí, nesse caso, a gente não vai ter uma escada maior, a gente vai ter uma escada mais larga, mas não uma escada mais alta, né? De forma que a diferença de potencial não vai mudar a diferença de potencial nominal não vai mudar quando a gente fizer uma associação em paralelo. A gente vai continuar com aquele mesmo valor de DDP nominal, mas na resistência interna a gente vai observar a diferença. Porque quando a gente tem resistências associadas em paralelo, a gente vai fazer aquela soma invertida, né, para descobrir o valor da resistência equivalente. E no caso em que as resistências sejam todas do mesmo valor, essa resistência equivalente corresponde a você pegar o valor da resistência e dividir pelo número de caminhos. No nosso caso aqui do nosso exemplo, a gente tinha 4 caminhos, né? 4 trechos, né? Então seriam 4 resistências organizadas em paralelo. Então essa resistência interna equivalente das pilhas corresponde ao valor de R dividido por 4. Então, quando nós fazemos uma associação de geradores em paralelo, a gente observa que o valor nominal não vai ser aumentado, né? Vai continuar o que era, mas a resistência interna total vai diminuir bastante, né? Então, a gente vai ter no caso aqui, a gente tem 1/4 da resistência interna que a gente teria se a gente tivesse apenas uma pilha. Então, no caso ali das baterias, né, de 12 volts, organizadas em paralelo, o valor nominal continua sendo 12 volts e a resistência interna, né, vai ser o valor que era dividido por 4. Coisa importante, né, que a gente precisa entender de quando a gente faz essas associações de pilhas em paralelo, é que para elas funcionarem é necessário que todas tenham o mesmo valor. Por quê? Porque se uma delas for maior que as outras, aquelas que são menores vão funcionar ali, né, nessa nossa associação, como se elas fossem receptores. Então, se a gente colocar pilhas de valores diferentes organizadas em paralelo, o que vai acontecer é que a pilha de maior voltagem vai funcionar como gerador e as outras que são menores vão funcionar como receptores, consumindo a energia dessa pilha maior. E aí elas não vão estar funcionando todas como geradores, né, fornecendo energia para o circuito. Então é muito importante que todas tenham o mesmo valor, porque
isso acontece, né, todas são iguais, aí sim a gente tem uma associação e todas vão funcionar como geradores, fornecendo energia para o nosso circuito.